Vamos refletir a respeito desse vídeo. Primeiro vamos assistir juntos o vídeo e depois a gente vai conversar a respeito de alguns pontos interessantes desse vídeo. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. As coisas mais bizarras que meus ex-namorados já fizeram comigo e eu perdoei. Eu já namorei 7 vezes e em quase todas as vezes eu fui muito trouxa. Meu ex-namorado baixou o Tinder e tava mandando mensagem pra várias meninas enquanto me namorava. E quando eu descobri, ele disse que era um amigo dele que tava usando a conta dele porque o amigo dele achava que ele era mais bonito. O primeiro namorado me proibiu de ir na casa das minhas amigas porque enquanto eu estivesse lá podia chegar algum outro menino e eu não podia conviver com nenhum outro cara. Um ex terminou comigo pra ir numa micareta e aí no meio da micareta ele já tinha pegado um monte de menina, pediu pra eu voltar e eu voltei. Meu ex planejou mudar de cidade escondido de mim e eu só descobri porque eu vi no e-mail dele que ele esqueceu logado no meu computador. Não, ele nunca ia descobrir, acho que eu ia descobrir quando ele tivesse se mudado. E obviamente quando ele foi pego na mentira foi a primeira vez que ele falou que me amava. Um ex falou comigo que queria fazer uma noite dos amigos, que tinha muito tempo que não ficava sozinho com os amigos. E aí quando eu falei que ia fazer uma noite com as amigas também no mesmo dia, ele brigou. Um ex me apertou pelos braços e me ergueu assim, porque um cara na balada passou olhando pra mim, eu nem sabia quem era. Você percebeu o que ela disse no início do vídeo? As coisas mais bizarras que os meus ex já fizeram comigo e eu perdoei. E o que eu quero te dizer com isso é que uma dinâmica de um relacionamento ele é sempre alimentado pelas duas pessoas. Você vai perceber que geralmente as pessoas que são mais desrespeitadas dentro de um relacionamento amoroso são justamente as pessoas que toleram demais, que aceitam demais, que não colocam os próprios limites, que perdoam em excesso. E perdoar em excesso, eu quero dizer que, por exemplo, às vezes a pessoa foi traída. Então a pessoa decidiu perdoar. Perdoou, tudo bem, vida que segue. E aí o outro trai novamente e a pessoa novamente perdoa. O outro vai lá, trai novamente e a pessoa perdoa. Ou seja, o outro muitas vezes já perdeu o respeito que tinha pelaquela pessoa. E a pessoa simplesmente ali, lidando com aquilo tudo, se anulando, aceitando desrespeito atrás de desrespeito. Só que se você perceber, as pessoas que se posicionam, normalmente, elas vivem relacionamentos mais saudáveis. As pessoas que não vivem tolerando desrespeito. É óbvio que um relacionamento ele não tem que começar necessariamente saudável. Mas para a saúde emocional de ambos, é importante que ele vá se tornando um relacionamento saudável. E por que eu digo que não necessariamente o relacionamento ele tem que começar sendo um relacionamento saudável? Porque muitos de nós, como eu sempre falo aqui, viemos de lares disfuncionais. Não temos boas referências de bons relacionamentos. Muitas vezes a gente veio aprender isso já na fase adulta. Ou seja, muitas vezes estamos acostumados ao que é disfuncional e não aquilo que é saudável. Então, muitas pessoas, por exemplo, podem ter comportamentos tóxicos dentro de um relacionamento e isso não necessariamente torna um relacionamento péssimo, horrível ou torna um relacionamento tóxico. Porque muitos comportamentos podem ser ajustados conforme as pessoas de fato estão dispostas a ajustarem esse comportamento. Mas quando sempre é uma pessoa que se submete, quando sempre é uma pessoa que perdoa, que desculpa, que abre mão daquilo que é importante para ela, enquanto o outro apenas usufrui daquilo que tem de bom dentro do relacionamento, o relacionamento nunca vai se tornar saudável, nunca vai se tornar um relacionamento funcional. Mas um relacionamento que é disfuncional, ele pode sim vir a se tornar um relacionamento saudável. Porque muitos casais aprendem a construir um relacionamento saudável. Eles não entraram num relacionamento e era um relacionamento saudável, não. Eles foram construindo esse relacionamento saudável. Vamos voltar novamente para a história do ex-namorado dela que foi numa micareta, ficou com várias pessoas, depois pediu para voltar e ela aceitou voltar. Novamente aí a gente vai perceber o quê? Que muitas vezes o outro vai fazer aquilo que a gente tolera. A maior parte das pessoas não veio de lares funcionais, pelo contrário, veio de lares instáveis, lares onde viam os pais brigando, discutindo, e é justamente isso que a pessoa aprendeu. Lares muitas vezes onde os filhos presenciavam traições,
E aí a pessoa ela é formada achando que isso é normal, que isso é comum. Quando o fato de ser comum não quer dizer que é bom para o relacionamento, não quer dizer que é bom para você, nem bom para outra pessoa. E se verdadeiramente quisermos viver relacionamentos saudáveis, a gente precisa olhar para essas questões. Porque muito do que a gente é hoje, muito do nosso comportamento atual, está relacionado com as questões que a gente vivenciou lá na nossa infância e com as experiências que a gente veio tendo ao longo da nossa vida, dos significados que a gente deu para o que aconteceu com a gente. E olha só que interessante também essa parte que ela falou do ex, que queria fazer uma noite dos amigos, e aí ela também quis fazer uma noite das amigas, mas o ex não quis que ela fizesse a noite das amigas. Então veja como é importante também o fazer acordos quando se entra dentro de um relacionamento e também perceber que às vezes a outra pessoa ela quer fazer algo, mas não quer que a outra faça. Mas se não é nada demais, se tá tudo bem, por que impedir a outra pessoa de fazer também? Porque eu posso e a outra pessoa não pode. Então, ainda sobre esse aspecto do que deve ou não ser permitido dentro de um relacionamento, o que é tolerado ou não pelas pessoas, deve-se existir entre os casais uma reunião de acordos, onde cada um vai dizer o que é importante para si, onde os dois vão ver o que é bom e importante para o relacionamento funcionar, para ser um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável. Uma das coisas que fazem muitos relacionamentos desandarem também é deixar as coisas totalmente soltas, é não ter um direcionamento, é não ter uma visão a longo prazo de futuro, é simplesmente ir vivendo sem pensar naquilo que pode facilitar a vida de vocês dois e aquilo que pode atrapalhar. E essa parte do namorado que ergueu ela na balada, quando um cara olhou para ela e ela nem sabia quem era esse cara, veja como é interessante. O cara ficou com ciúmes de alguém que olhou para ela, sendo que talvez ela nem tenha correspondido isso, e supondo que ela tivesse correspondido a esse olhar, o certo seria sentar e conversar, mas não erguer a pessoa pelos braços. Não se utilizar da força para tentar controlar a outra pessoa. Até porque estar em um relacionamento é uma decisão. Mas o mais importante da gente observar aqui sobre essa história é: você percebe o padrão que essa moça ela vai vivendo de relacionamentos disfuncionais, de relacionamentos destrutivos? Se a gente analisar apenas o que ela está falando aqui nesse vídeo, e aqui a gente está vendo um breve trecho de um relato dela de alguns relacionamentos. Então a gente não sabe como era a história inteira, a gente não sabe como era a dinâmica desse casal, a gente não sabe também a parcela de responsabilidade dela, porque, como eu disse, uma dinâmica é construída pelas duas pessoas. Então, geralmente, onde tem uma pessoa, por exemplo, mais agressiva, feito esse cara que ergueu ela pelos braços, existe também uma pessoa mais submissa, que se submete a esse tipo de situação. Uma pessoa que muitas vezes tolera desrespeito do outro, que muitas vezes não sabe colocar os próprios limites. E aí, qual é a sua opinião sobre esse vídeo que a gente acabou de assistir? Será que se você tivesse passado por alguma dessas situações, você permaneceria no relacionamento e tentaria ajustar a dinâmica do relacionamento? Ou será que você cairia logo fora no primeiro sinal? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. E se você precisar da minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!